A paz do Senhor, meu querido, minha querida, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda à Escola Bíblica Especial. Vamos estudar a Palavra de Deus e hoje a gente vai falar sobre cristãos engajados. O que seria isso? Vamos estar conversando sobre esse assunto. Eu sou a missionária Célia Beltrán e você está no programa Escola Bíblica Especial. Vamos entender o que significa ser um cristão envolvido com a obra de Deus. Olha, no objetivo de hoje, nós vamos compreender a doutrina dos dons e a teologia bíblica do voluntariedade para servir a Igreja de Deus. Mas antes da gente seguir, olha, não se esqueça de dar o seu like, não se esqueça de dar um joinha lá. Sabe por quê? Cada vez que a gente faz isso num programa, o YouTube entende que esse programa é importante e outras pessoas vão assisti-lo. Ele distribui este programa para mais pessoas. Então, nós podemos alcançar pessoas e, assim, a palavra de Deus ser propagada. Então, olha, seja um agente da propagação da mensagem da palavra de Deus, bastando apenas dar um like. Divulgue nas suas redes sociais, convide as pessoas, chame as pessoas, diga que o programa, a Escola Bíblica Especial, está começando e você é muito importante para a gente. Olha, se você tem perguntas, quer fazer algum comentário, pode fazer aí nos comentários, porque eu vou acompanhar e vou responder para você com certeza, tá bom? Então acompanhem o nosso estudo a partir de hoje. Olha, às vezes a gente ouve comentários assim: gostaria de oferecer um serviço melhor no meu ministério, mas eu sou voluntário. E aí, porque é voluntário, então vamos fazer pela metade? Como é que a gente entende isso? E para falar desse tema, hoje a gente tem o prazer de receber aqui o pastor Mateus. Pastor Mateus, nós o conhecemos já há alguns anos, né? Desde quando ele veio para o seminário, a gente o acompanhou, o desenvolvimento dele, trabalhamos juntos no setup na gestão passada, né? Então, é um companheirão, né, nessa caminhada, né? E ele é o autor dessa lição. Então, eu fiz questão de convidar os autores para participarem e expor os seus pensamentos, expor aquilo que a lição tá pedindo, né? E para que a gente faça um estudo mais aprofundado, né? Porque nada melhor do que o autor, porque ele pesquisou, ele leu, ele orou, ele meditou para que esse texto fosse produzido dessa forma. Prazer recebê-lo, pastor. Obrigado, missionária. Para mim é uma alegria estar aqui juntamente com você e com nossos irmãos, nossos amigos, para refletir mesmo, né, sobre esse tema que é muito importante. Uma igreja viva é uma igreja que tem cristãos engajados e este é um desafio, né, para toda a comunidade, para todos os líderes, para todos os pastores, né? Então que Deus nos ajude mesmo a compreender esse tema tão importante e nesse desafio, né, a missão que a gente teve aqui, tanto de produzir esse conteúdo quanto de estar aqui agora refletindo junto, é um grande desafio, mas uma missão muito boa, né, para a glória de Deus. Que Deus nos ilumine, em nome de Jesus. Então, pastor, para eu ser envolvente na obra de Cristo, eu preciso receber um salário? Então,
é uma grande dúvida e acaba, muitas vezes, se tornando uma grande desculpa, né? Mas se a gente olhar para a realidade, a gente tem muitos cristãos engajados que não têm nenhuma remuneração para isso, né? O que significa ser voluntário, né, numa igreja hoje? Eu acho que esse tema ele é muito importante, né? A gente vai depois se aprofundar um pouquinho mais aqui, mas não necessariamente, né? Essa é uma pergunta que a gente precisa responder, né? Será que a gente precisa de um salário, né? E lógico, né? Tem as proporções aqui que a gente precisa respeitar, né? Isso não significa dizer que se uma igreja tiver condição de remunerar alguns líderes, né, algumas especializações ali dentro da igreja, ela não deve fazer. Mas será que a gente precisa ter uma remuneração para servir, né? Porque quando a gente fala de voluntariado na igreja, a gente está falando de serviço cristão, né? Engajamento é isso, né? Então, acho que o papo vai ficar bem legal. Aqui, logo no início aprofundando o tema, você começa com uma pergunta. Você está na igreja para servir ou para ser visto? E aí? Então, essa é uma grande questão, né? Aliás, essa é uma questão que a gente precisa fazer enquanto pastor, né? Eu me faço essa questão e queria desafiar os irmãos a se questionarem, né? Porque é muito comum na nossa sociedade hoje até Jesus faz uma inversão desse valor, né? Mas na sociedade, tem até um ditado, né? Quem não é visto não é lembrado, né? Então, essa ideia da visibilidade, o pastor Ricardo Agreste, ele coloca a visibilidade como uma deusa, como um ídolo do nosso tempo. A gente sempre teve que lidar com essa questão da visibilidade de alguma forma, né? De querer estar em evidência, né? Então, as aparências, elas têm se demonstrado diferentes do que realmente acontece. E se a gente tiver essa motivação no reino de Deus, né? A gente corre o risco de não servir de verdade como poderia, como deveria, porque o nosso foco está voltado mais em se colocar em evidência, né? E é um perigo, né, pastor? Porque o estar em evidência mexe com o nosso ego. É isso aí. E quando nós fazemos bem aquilo, né, que estamos desenvolvendo e recebemos muitos elogios, a gente corre um sério risco, né, de deixar que o orgulho tome conta da nossa vida e, de repente, a gente está fazendo tudo por nossa causa e não por Cristo. Eu acho que o orgulho é o grande pecado que está por trás e o grande perigo, né, como a senhora coloca, da visibilidade. Não, eu não acho que tem um problema, eu acho que estar em evidência, ser visto, é uma consequência natural do trabalho bem feito, né? Mas a gente precisa estar sempre alerta, sempre em vigilância, porque quando dizem para nós que nós somos bons naquilo que nós fazemos, nós somos tentados a acreditar, né, que somos bons mesmo, e eu acho que o problema não é esse, né? O problema é justamente a gente achar que é melhor que o outro que não está em evidência, ou que está num bastidor, que está servindo numa função, numa ação que não tem essa evidência toda, né? E aí o orgulho, o provérbio vai dizer que é o primeiro passo para a queda, né? Para a queda. É o pecado de Satanás, né? Sim. E o cuidado que a gente precisa ter em relação a isso, porque quando o nosso ego é massageado, a gente vai buscar estar naquela função que eu quero. E será que Deus está me querendo naquele lugar? Será que eu estou no lugar onde Deus me quer naquele momento? Né? Então, são perguntas que a gente precisa se fazer, né? Não há problema, como o pastor disse, alguém está em evidência, né? É consequência, resultado de um trabalho, de um bom trabalho. Mas nós precisamos ter essa conexão com Deus para saber, é ali que Deus está me querendo? Sim, né? E se ele resolver mudar, me tirar de lá do foco e me levar para um lugar que eu fique escondida, como que eu vou encarar isso? Como que eu vou entender esse agir de Deus, né? Sim. E aí a gente vai falar sobre os dons, né? A importância disso. Isso mesmo. São reflexões importantes, né? Porque, graças a Deus, a nossa igreja, né, de uma maneira geral, ela tem compreendido da parte de Deus que quem rege a igreja é o Espírito Santo. E ele faz isso através dos dons, né? E os dons estão relacionados a essa habilidade que a gente tem em determinadas áreas, né, em determinados ministérios.
Então, se eu estiver pensando só na visibilidade, eu corro risco de estar servindo num lugar errado, porque eu não tenho essa vocação, e aí a gente acaba não servindo mesmo. A gente está ali apenas para estar em evidência, né? E aí, será que a gente vai conseguir cumprir o propósito de Deus para a nossa vida, né? Exatamente. Será que a gente está tocando vidas através dos dons que Deus nos deu, quando a gente está fazendo a nossa vontade e não a dele? Né? São perguntas que eu gostaria que você começasse a se fazer, e a gente vai falar um pouquinho mais adiante sobre os dons. Vai pensando nisso. Que dons Deus te deu? Você coloca em prática? Você tem exercitado os seus dons para o crescimento e desenvolvimento do reino de Deus? Então, pense nisso. Vamos lá, então, para a primeira pergunta, por uma questão didática, né? Nós seguimos as perguntas para que os irmãos nos acompanhem lá em casa. Então, lá na sua tela vai aparecer já a nossa primeira pergunta, que diz assim: reflita sobre a frase introdutória da lição. Gostaria de oferecer um serviço melhor em nosso ministério, mas sou voluntário. O que ela pode significar? Essa frase, ela é comum, né? E aí eu acho que tentar explicar aqui a intenção também de tê-la para, de alguma forma, até provocativa, né? Mas trazer essa reflexão. Eu concordo que existem algumas funções na igreja, e a igreja tendo condições de remunerar, eu acho que a gente tem que fazer mesmo, até para a gente ter excelência cada vez melhor. Mas isso não significa que, não havendo condição na igreja, aquele que serve não possa servir bem porque não recebe para isso, não se dedica exclusivamente para isso, né? Porque todos nós somos chamados, e a gente vai ver isso aqui no decorrer da lição, todos nós somos chamados para servir. Jesus falou isso, né? Aquele que quer ser grande precisa servir. Então, o problema não é ser grande para Jesus. Ser grande, inclusive, é a proposta de Jesus para o caminho do serviço, né? Do serviço cristão. Então, esse engajamento, ele precisa ser. Agora, o que a gente não pode é deixar isso ser uma desculpa para a gente nunca servir melhor e bem, né? Porque o próprio Salomão disse assim: olha, aquilo que lhe vier à mão para fazer, faça o melhor que você puder, faça com toda a energia, né? Com toda a força que você puder empreender. E parece, e aí a gente precisa se colocar nisso também, né? Que nós não fazemos o melhor que a gente pode, ou porque a gente gostaria ou almeja outra coisa, ou talvez até porque está na área errada mesmo, né? Aí já entrando nessa parte dos dons aqui, né? Talvez eu não tenha alegria em fazer aquilo bem feito, e se eu tivesse uma remuneração, eu faria pelo dinheiro, pelo salário. E no reino de Deus não é pelo salário, nunca é. Nem quem é remunerado deve fazer pelo salário, né? Na verdade, missionário, eu acho que quando a gente fala de reino de Deus, a gente precisa pensar um pouco além, inclusive, das próprias paredes da igreja, né? Do prédio da igreja ali, porque tem gente que acha que ser voluntário e servir no reino de Deus é apenas ali em alguma função, né? Dentro da igreja, né? E não é. A gente sabe que o próprio trabalho que a gente exerce hoje, no nosso caso, que a gente é pastor, está pela igreja mesmo, mas vamos pensar num profissional que não recebe da igreja para isso, mas o trabalho dele também é uma forma de servir a Deus, também está relacionado à sua vocação, né? Então, se ele não fizer aquele trabalho, se ele só estiver ali pelo salário, ele também não vai servir o reino de Deus, né? Então, a questão da vocação ela é muito abrangente. Agora, lógico, aqui o foco da lição é pensar um pouquinho mais aqui dentro da questão ministerial. Eu posso sim ter uma vocação no reino de Deus de uma maneira geral e servir o reino de Deus como um voluntário da melhor forma possível, né? Com muita alegria, com muito amor. E a gente vê isso, graças a Deus, né? A gente tem muitos irmãos que são servos e que servem sem remuneração nenhuma e servem muito bem, com muita excelência. E eu diria que alguns até melhor do que alguns que são remunerados para fazê-lo e não estão fazendo pela vocação, mas apenas pela remuneração, né? Esses dias atrás, em uma das aulas com os seminaristas, eu conversando com eles, contei uma experiência minha. Eu trabalhei em torno de uns 10 anos na Mercedes-Benz do Brasil, né? E na época, nós éramos, a minha seção eram 30 mulheres. A gente trabalhava nos terminais, que era ligado ao computador central, né? Ainda não tinha os notebooks,
Os computadores pequenos, né, a memória era lá tudo centralizado, né, e os nossos terminais era ligado nesse computador. Com o passar dos anos e com a evolução da ciência, foram surgindo os computadores menores e o trabalho, muita coisa que a gente fazia manualmente foi sendo feito, programado, né? Foi feito. E aí, com o passar do tempo, foi se reduzindo o número de funcionários. Bom, nós chegamos a um ponto de ficarmos em 5. De 30, nós ficamos em 5. Mais um pouquinho de tempo, dessas 5, nós ficamos em uma. E essa uma fui eu. E aí alguém, quando eles dispensaram as outras 4, alguém perguntou para o nosso chefe, um alemão, que, assim, por ser alemão, nem tinha tanta liberdade ou intimidade com a gente, né? Ele era o gerente lá do nosso setor. E essa pessoa perguntou para ele, por que ela foi escolhida? Aí ele respondeu assim, porque ela não falta, porque ela trabalha direitinho, porque ela é correta em tudo que ela diz. A gente confia nela plenamente. Então, por essa razão, ela foi escolhida. E aí você falando no servir, né? Nós podemos servir ao Senhor através das nossas ações, do nosso testemunho, do nosso dia a dia, a gente prega o tempo todo. Então, o servir não é aquele cargo que você tem na igreja, né? Você serve a Deus com a tua vida. E a gente precisa entender isso. Em todos os lugares, né? Até tem algumas falas do Tim Keller, né? Que ele diz assim, olha, no reino de Deus, a gente precisa ser o melhor profissional no seu trabalho, né? O aluno mais dedicado nos seus estudos, porque nós temos uma referência de humanidade que é Jesus. E eu imagino Jesus trabalhando, que antes de Jesus iniciar o seu ministério, ele era o profissional da carpintaria, né? Então, com certeza, Jesus ele era o melhor na sua área, né? Com o melhor certeza. na sua área. Então, nós precisamos parar e olhar para esse aspecto da humanidade de Jesus também como a nossa referência e em tudo que a gente faz. É o que ele chama de missão encarnacional, né? Nós precisamos encarnar a missão assim como Jesus foi. Então, é em todos os lugares, não só no ambiente da igreja, né? E servir, como a senhora falou, né? Com excelência, é isso, né? Quando tiver só esse um precisa ser você, né? Esse um precisa ser nós, né? Exatamente. Porque a gente não falta, a gente não dá desculpa, a gente não mente, a gente não dá atestado falso, que é o que as pessoas desse mundo que não têm Jesus como referência fazem, né? Então, acho que a nossa diferença, na verdade, é Jesus, né? Então, quem tem Jesus tem uma referência para seguir em todos os aspectos, inclusive no serviço voluntário que presta, né? Ou na sua própria profissão aí fora do ambiente da igreja, né? E uma pessoa assim, compromissada assim com Cristo, vai refletir na igreja local. Com certeza. Porque tudo que ela se dispor a fazer, ela vai fazer com excelência. Verdade. Ela não vai fazer de qualquer forma. Então, isso precisa ficar bem claro, Sim, né, pastor? Com certeza. Aí vamos para a segunda, então, que vamos falar um pouquinho sobre os dons. Romanos 12, 6 a 8, 1 Coríntios 12, de 8 a 10, e Efésios 4, 11, fala sobre os dons, né? Então, são 3 as categorias dos dons espirituais. Então, vamos dar exemplo dos dons para cada uma delas. Qual a importância dos dons no engajamento cristão? Sim. É importante? Sem dúvida, né? Se a senhora me permitir, eu queria ler só o texto de Efésios aqui, e aí ler alguns versículos, 2 versículos a mais aqui, só para poder exemplificar e voltar nessas categorias dos dons. Efésios 4, 11, está falando de Jesus, né? Jesus designou alguns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas e outros para pastores e mestres. Aí o 12 e o 13 diz assim, com o fim de preparar os santos para a obra do ministério, para que o corpo de Cristo seja edificado até que todos alcancemos a unidade da fé e do conhecimento do Filho de Deus e cheguemos à maturidade atingindo a medida da plenitude de Cristo. Esse aqui é uma categoria que a gente vai falar por último aqui dos dons, né? Mas a gente poderia, resumindo os dons, dizer que eles estão descritos aqui
em 3 categorias, né? Uhum. E aí, olhando para os textos, na Bíblia, na verdade, né? No Novo Testamento, a gente tem essas 6 listas de dons espirituais, né? A gente coloca aqui na lição. E resumindo, o que seria dons espirituais? Que eu acho que algumas pessoas confundem, né? Algumas pessoas acham que é uma recompensa pelo mérito, né? Uma recompensa porque merece, enfim. Mas os dons, elas têm a ver com habilidades especiais que não são desenvolvidas por nós, é apenas para crentes, né? Mas todo crente tem pelo menos um dom, mas são presentes, literalmente presentes da graça de Deus, né? Que são concedidos para todo cristão tem pelo menos um dom espiritual. Aí a gente só precisa entender as categorias porque nós temos 3, né? Pelo menos pensando aqui nas 6 listas que nós temos, e diga-se de passagem, são listas que não estão completas, né? Elas não são uniformes, então alguns vão até sugerir que é possível que existam outros dons que não estejam listados nessas listas aqui descritas. Mas na primeira categoria a gente tem os dons manifestacionais, que eu acho que esses daqui, missionários, são os dons que a gente mais tem dificuldade para compreender, né? Que são os dons sobrenaturais, né, por assim dizer. São dons que não dependem da nossa habilidade nenhuma. Eu não consigo produzir esse dom, não consigo aperfeiçoar esse dom, não consigo aprender esses dons. Dentre esses aqui a gente cita, por exemplo, profecia, curas e línguas, né? Ninguém tem a habilidade de promover uma cura por si só, se não for pelo poder de Deus. E aí eu acho que o mais difícil de entender talvez seja o dom de línguas, né? Línguas estranhas são línguas ininteligíveis, são línguas que nós não aprendemos e nós não falamos a hora que tem, né? Esse dom não é meu no sentido de que eu possuo ele e posso reproduzi-lo a hora que eu bem entender, né? Parece que na prática, especialmente no meio pentecostal, do qual nós fazemos parte, isso é um pouco difícil assim, né, de assimilar, mas em exemplos aqui, o cristão não tem controle desses dons. Biblicamente falando, está escrito, né, em 1 Coríntios, que Deus distribui como Ele quer, né? O Espírito dá a cada um como Ele quer para o fim que for útil, né? Especificamente falando desses dons sobrenaturais, né? E aí temos outros lá, né? Tem pelo menos 9 dons aqui nessa lista de 1 Coríntios 12, aqui do 1 ao 9, que vai listar lá a importância desses dons, que são importantes porque ele vai descrever o poder de Deus, né, a soberania de Deus, mas é a vontade de Deus, né, então não depende de mim ou da senhora, assim, eu tenho o dom de... Imagina se eu tivesse o dom de curar e falasse, agora eu vou curar, né? Aí eu quero fazer uma observação. Como seria isso? As pessoas têm, assim, no nosso meio, e eu estou falando da IAP porque toda a vida eu convivi só na IAP. Aí as pessoas dizem, não, mas o irmão fulano de tal tem o dom de cura. Ele é dono do dom. Ele tem esse dom mesmo? Ele tem esse dom. Essa é uma questão importante mesmo. Eu entendo, missionário, que ele não possui. É Deus quem distribui e usa pontualmente, são dons pontuais, né? Por isso que são sobrenaturais. Então dizer que eu tenho o dom de línguas, por exemplo, eu acho que eu fui agraciado. Deus pode sim, né, ter me usado, mas é um dom do Espírito. Que é diferente, embora todos os dons sejam do Espírito, mas é diferente das outras categorias, porque elas têm mais a ver com a questão ministerial, né? Se a gente fosse dividir em 2 categorias, a gente tem os sobrenaturais e os ministeriais, né? Mas essas 3 ajudam a entender, acho que com mais clareza. Então, por exemplo, os dons funcionais. Quais são os dons funcionais? A gente tem eles listados, por exemplo, aqui em Romanos, né? Deixa eu falar um pouquinho outro exemplo no anterior, sim, claro. Antes da gente passar para o próximo. Eu gosto sempre de usar como exemplo a missionária Sebastiana, né? A irmã Sebastiana, que ela, a vida toda, o ministério dela foi com as tardes de bênção, tardes de libertação, e eu participei de muitas e vi pessoas serem curadas, mas nem todas as pessoas que estavam ali foram curadas. Aí, falando especificamente dela, no início do nosso ministério, o Luiz foi pastor em Santa Amaro. E a família da irmã Sebastiana congregava com a gente, o marido, o filho, que hoje é pastor lá em Minas, hein? Eu acho que ele até está na diretoria regional lá na Mineira. E eles congregavam com a gente lá. Então, era comum a gente ir à casa da irmã Sebastiana, porque eles eram ovelhas, né? E participavam ali com a gente. Ela dizia assim para a gente, que horas que vocês vão na minha casa?
Por que, irmã, a senhora está perguntando o horário? Ó, se vocês forem para almoçar, meio-dia eu paro para orar. Então vocês vão, chega um pouco antes que a gente vai orar meio-dia. Se vocês forem à noite, às 6 horas, eu paro para orar. Então vocês vão antes das 6 para a gente orar junto. Então ela deixava isso claro. Ela tinha 3 horários. Tinha e deve ter, né? Porque ela está viva, ela deve praticar isso até hoje. Era pela manhã, era ao meio-dia e às 6 horas da tarde. Quando ela tinha um programa desse de libertação, uma tarde de bênção, de libertação, ela jejuava 3 vezes na semana. Aí eu te pergunto, Deus não ia usar? Se a gente orasse com a mesma intensidade que essa mulher sempre orou, e eu acompanhei anos da vida dela, então eu posso dizer de algo que eu vivi, né? A consagração dela, a dedicação dela, se ela se dispõe, Deus a usou, e a gente tem testemunhos aí, né? Mas também não curou todos. Nem todos foram curados, né? Porque que daí não dependia dela, né? Não dependia dela. Ela fez a parte dela, né? Que era o orar, o se consagrar, né? Que é um ministério, né? A oração é um ministério da Bíblia. Exatamente. Que todo cristão precisa se dedicar, né? Isso. Então, assim, eu sempre dou esse exemplo, porque pode dar a impressão de que a gente não crê, né? Não, a gente crê sim. Deus usa as pessoas com dom de curas, com dom de revelação, com dom de línguas, com dom de interpretação. Eu creio, eu já vivi, experimentei e vi muitas coisas acontecerem, mas o dom é de Deus, ele pertence a Deus. É isso que eu ia dizer ouvindo a senhora aqui agora, né? Nós temos experiências extraordinárias com Deus também, e eu acho que o risco é esse, né? É sermos tentados a, quando vivermos uma experiência sobrenatural, acharmos que isso é nós, somos nós, né? Ou é por causa da nossa ação, enfim. E quando não acontece, há outro risco também, né? Poxa, eu não sou digno, né? Eu não estou bem, né? E não é, né? Porque a irmã, se consagrando, Deus a usava para curar alguns e outros não. Outros não. E isso acontece com a gente também, né? E às vezes, pela graça de Deus, pela misericórdia de Deus, ele pode usar alguém ali, até sem ter esse preparo, porque Deus faz isso, né? Ele pode fazer isso. Mas eu entendo isso que a senhora falou muito bem. Se nós tivermos uma vida consagrada, Deus vai fazer muito mais, porque as curas, a libertação, são sinais do reino de Deus. Exatamente. Quem vive no reino de Deus em consagração, precisa crer e precisa pregar e buscar isso da parte de Deus com as pessoas enfermas, né? Os sinais seguirão aqueles que creem. E o que significa crer? Não é? Sim. Não é. Quando a gente depende de Deus e leva o evangelho, essa verdade ela é presente na igreja nos dias de hoje, inclusive, né? Nós temos testemunhado grandes coisas que Deus tem feito na igreja da promessa, né? Porque tem homens e mulheres que creem, que se dedicam e que buscam isso. Então, acho que a ideia, quando a gente fala que o dom não é nosso e que a gente não manipula, não controla, não é para desestimular a busca por esse dom, né? Mas é entender que quem está no controle é Deus e que se ele não curar quando ele não quiser pela sua soberania, está tudo bem. Ele é Deus, continua sendo Deus, né? E a gente precisa continuar crendo, buscando, mas eu acho que a clareza ajuda a gente a não cometer equívocos, né? E não ensinar de forma errada. Né? Isso. Muito bem. Então agora pode ir para o segundo. Bom, os dons funcionais que a gente fala aqui, eu destaquei aqui a lista de que está em Romanos, né? Por exemplo, o dom de ensino, o dom do encorajamento, o dom da contribuição, né? Contribuição é um dom espiritual, né? E é mesmo, pastor. E é verdade. E eu conheço muitas pessoas que possuem esse dom e se aperfeiçoam nesse dom e se planejam para exercer esse dom com muita excelência e contribuem assim. E se não fossem essas pessoas, eu acho que a gente teria dificuldades em algumas áreas, mas Deus usa muito a vida das pessoas. Mas o ensino e os outros dons que estão listados ali também são importantes nesse sentido, mas a diferença desse dom é que eles podem ser aperfeiçoados, né? Eles podem ser controlados por nós. Deus nos deu de presente e a gente pode aperfeiçoar ou não. E aí eu acho que quando a gente vai deixando de lado,
a gente perde a oportunidade de ser um instrumento de Deus na vida de outras pessoas, da comunidade, da sociedade, né? Mas são dons que precisam ser exercidos de maneira responsável, né? Com eficácia, com responsabilidade. Isso. Também para não se achar melhor que o outro que não tem esse dom ou que não exercita esse dom, né? Mas é um dom que a gente pode buscar também, e a diferença acho que é isso, né? Essa básica, ela pode ser aperfeiçoada, pode ser melhorada. Aquele que ensina, ele pode sempre ensinar melhor, se ele se dedicar mais, né? Isso. E isso não quer dizer que ele vai deixar de orar, se desconsagrar, mas ele tem questões específicas, né? Ele pode se especializar, por exemplo, né? Se ele tem uma graduação na área do ensino, ele pode ter uma pós-graduação, né? Um mestrado, enfim, ele pode cada vez ir melhorando para ensinar com mais excelência no reino de Deus, né? E a gente vê isso, por exemplo, no ministério de Paulo, né? Era um mestre por excelência, né? E é só entender que quem é mestre, ele tem, de fato, mais ardor, né? Especificamente sobre o dom de ensino, tem uma versão bíblica que ele diz assim, aquele que ensina esmere-se, né? Que é a ideia de um esmeril passando ali. Então, assim, ele precisa estar disposto a fazer alguns sacrifícios, né? Para fazer isso bem. E não é só para estar em evidência, mas o ensino, inclusive, é um dos dons que coloca alguém em evidência. Jesus falou isso, né? É grande aquele que ensina, aquele que não ensina é pequeno no reino, né? Então, aquele que ensina, por mais que ele seja grande, por mais que ele esteja em evidência, mas ele tem um desgaste muito grande pessoalmente, né? São horas, né, de estudos, né? Quanto tempo a gente demora para preparar uma palestra missionária, para preparar uma aula no seminário, né? E não são todos, né, que têm essa disponibilidade, essa dedicação, mas são muitos que às vezes querem ter essa função sem ter essa dedicação, né? Então precisa entender se essa é a sua área, né? Se esse é o seu ensino, se essa é a sua vocação, melhor dizendo, né? E eu entendo, pastor, que o dom do ensino, ele está relacionado ao ministério pastoral. Porque um professor é como se ele fosse um pastor. O que é professor mesmo, com excelência, que leva a sério esse dom que recebeu de Deus, ele se esmera em ensinar porque ele está olhando aquela vida que ele está tocando. Né? Porque o ensino pode promover transformação de vida. Né? Então, ele tem uma função muito próxima da pastoral, né? Sim, então, sem dúvida. Não é só o pastor que tem esse dom, mas o pastor vocacionado, ele tem. Eu acredito nisso também. E acredito que a principal função pastoral do pastor está relacionada ao ensino, né? Ensino. Porque as demais funções estão relacionadas ao ministério cristão. Qualquer cristão pode aconselhar, qualquer cristão pode visitar, qualquer cristão pode orar, qualquer cristão pode fazer o que um pastor faz. Mas não é qualquer cristão que pode ensinar como um pastor ensina, a não ser que ele tenha esse dom, né? Então, acho que a senhora fala muito verdade, né? Alguns até atrelam o dom que é já a próxima lista de pastor e mestre junto, né? É verdade. Mas aí são os dons que a gente chama de direcionais, né? Que estão especificamente nessa lista que eu li aqui, e eu fiz questão de ler os outros versículos, porque parece que são 5 líderes, né? Ou são 5 dons, e quando Paulo está falando que Deus deu esses dons para a igreja, ele está falando das próprias pessoas. Ele deu as pessoas como dons, né? Que o significado de dom é presente, né? Então, essas pessoas são presentes na igreja. Quem são essas pessoas? São líderes chamados por Deus para dirigir a igreja. E como que ele vai dirigir a igreja? Ele precisa preparar a igreja para que a igreja seja essa comunidade. E aí, nessas 5 categorias, né? Me ajuda a lembrar, missionária, a do apóstolo. A igreja foi chamada para ser uma comunidade apostólica. Nem todos são apóstolos, mas nós temos líderes ali com o dom do apostolado, que não tem a ver com os 12, né? Tem a ver com essa visão mais missionária, né? Da igreja, de envio, né? De preparo para a missão. Né? Mas a igreja precisa ter essa visão. E quem vai ensinar são os homens ou mulheres que Deus levantou para esse ministério, né? A gente tem, na sequência, os profetas, que também está relacionado não necessariamente aqui à questão sobrenatural da profecia em si, né? Mas da vocação da própria igreja. A igreja é uma comunidade chamada para ser uma voz profética no mundo, né? Então a profecia aqui, ou o profeta aqui, também tem essa questão, pensando aqui no ensino, mas focada mais na sociedade, no que acontece, no futuro, enfim. Então a igreja precisa estar antenada para isso, e aí Deus chama líderes para essa forma. Da mesma forma, os evangelistas, pastores e mestres. Nós somos uma comunidade evangelista, pastoral, né, que cuida uns dos outros, chamados para cuidar uns dos outros. Aliás, tem na Bíblia, cuidem uns dos outros, né? Textos dizendo isso para nós. E didática, né? A ideia do mestre aqui é uma comunidade que precisa ser didática. Nós ensinamos uns aos outros, nós aprendemos uns com os outros diariamente. Mas são dons direcionais que
Deus dá especificamente para a liderança da igreja, mas não para que ela retenha. O texto diz que é para que ela prepare a igreja, os santos, né? Para que eles sejam maduros e não sejam levados de um lado para o outro, não sejam confundidos, né? Mas amadureçam. Então, para ter maturidade na igreja, a gente precisa dessa direção, que é de Deus, através dos seus líderes. O desafio talvez seja encontrar esses 5 dons na igreja, né? Esses 5 líderes aqui, mas é a igreja que seria ideal aí no plano de Deus, né? Para caminhar sendo dirigida pelos dons, né? Mas vamos orar, né, pastor? Pedir para Deus levantar. Sem dúvida. Esses 5. Sim. E o terceiro? Foi os 3, né? Ah, tá, já foi, verdade. Os manifestacionais, funcionais e os direcionais. Os direcionais estão relacionados aqui em Efésios 4. É mesmo. Então vamos seguir. Então vamos para a pergunta agora de 3, né? 3. Com base no item 2, responda biblicamente o que não é voluntariado. É importante ficar claro isso. E como podemos definir voluntariado à luz da Bíblia? Muito bem. Bom, vamos lá. É importante a gente compreender isso porque eu acredito que muitos se colocam à disposição para serem voluntários, primeiro com aquela ideia que a gente falou, né, de querer estar em evidência, de querer ter um crachá, ter uma camiseta, né, para dizer que ele está fazendo ali, mas às vezes é só para o status, né, do Instagram, do WhatsApp. Então, tem uma listinha aqui, né, do que não é ser, o que não é um voluntário. Eu queria ler aqui, se a senhora me permitir, esse trechinho, né, o voluntariado não é um meio de satisfação pessoal, né, apenas pela necessidade de se sentir útil, né? Se você está se sentindo inútil, fala assim, eu queria fazer alguma coisa, aí você vai em qualquer área, né? Não é esse o caminho, né? Você precisa entender qual é a área que você pode servir e não que você se sentir útil seja errado, né? Mas não é essa a questão, saber, né? qual é o chamado de Deus para você, né? Sim. Aonde Deus te quer naquele momento. Exatamente. E aí é depender de Deus mesmo, né? Não sou eu que escolho necessariamente, mas está relacionado com uma área que eu tenho sim habilidade, tenho sim alegria em fazer, faço bem feito, né? Então isso tem a ver com o meu chamado para servir. Também não é um meio de alcançar a salvação, como um modo de retribuir a graça, né? Algumas pessoas, e aí eu acho que, eu não sei se na nossa igreja, né, talvez tenha, mas assim, de maneira geral, né, tem muita gente que acha que ele fazer o bem vai garantir para ele uma cadeira lá no céu, Isso, né? E aí ele faz boas obras, doa cestas básicas, porque é um meio de ele adquirir a salvação, como se fosse uma retribuição, né, uma barganha ali, né? Então também não é um meio de penitência, né, como um bem para compensar erros praticados, né? Eu acho que a gente viu isso aqui naquela questão da reforma protestante, né, que Lutero combateu, das indulgências, né? Então, se tem um pecado, você tem que pagar de alguma forma, né? Alguns pagam ofertando, alguns pagam servindo. Voluntariado não é para você reparar erros, né? Não foi isso que a Bíblia ensinou para nós. Também não é um meio de elevar o status para obter prestígios sociais. Acho que a gente falou um pouco sobre essa questão, né, de querer estar em evidência. E também não é uma amostra de santidade, como um nível elevado de espiritualidade. Algumas pessoas podem correr o risco de achar que são melhores espiritualmente do que outros por aquilo que eles fazem na igreja, né? Ou na sociedade, enfim. Mas não é. Então, o que não é voluntariado, eu acho que é isso, né? De uma maneira objetiva, né? Não tem a ver com os nossos méritos, né? Mas tem muito mais a ver com a nossa disposição para servir, né? E pela graça, né, de Deus, porque se Deus ele fosse olhar para os nossos defeitos, para as nossas insuficiências, Verdade. ele não faria nada, né? Mas é pela graça, né? Que ele olha o que nós temos de melhor e usa aquilo, né? Para o reino. E é interessante, né? Porque o apóstolo Paulo vai dizer para nós, né, em 1 Coríntios, aqui no texto do capítulo 15, lá no versículo 10, ele vai dizer exatamente isso, né? Ele vai dizer que é tudo pela graça que ele é. Ele diz assim, olha, nós seremos... Versículo 10, né? Isso. Ele diz assim, ó, pela graça de Deus sou o que sou, e sua graça para comigo não foi inútil. Antes, trabalhei mais do que todos eles, contudo, não eu, mas a graça de Deus comigo. Então, Paulo está dizendo que tudo que ele fez com excelência, na verdade, não foi ele que fez, foi Deus, né? Aos Filipenses, ele diz que é Deus quem opera em nós, né? Quem efetua em nós tanto o querer como o realizar, né? Realizar. Então,
é difícil entender isso, porque nós gostamos, né, do mérito, nós gostamos do reconhecimento, e a Bíblia diz que a gente tem que honrar quem merece a honra. Mas quem está sendo honrado precisa entender, olha, eu recebo essa honra, mas eu entendo que eu só consegui fazer isso porque a graça de Deus atua em mim antes. É ela Exatamente. e ela ajuda a gente a ficar, eu acho que é isso que tem a ver com o espinho na carne lá, né? A Uhum. graça de Deus é que nos ajuda a manter a nossa vida com humildade, sem ensoberbecermos, né? Isso, isso. Somos o que somos Pela pela graça, graça de Deus, né? exatamente. Então, o que é voluntariado? Bom, o que é voluntariado? Voluntariado, aliás, esse termo voluntário na igreja atualmente, ele entra uma discussão, né? Tem voluntário na igreja? Como que é isso, né? Mas isso surge, até deixa uma notinha aqui, né? Relacionada à ideia da pessoa que se dedica para separar a questão do vínculo empregatício ali, né? Então a gente serve voluntariamente na igreja. Mas todos na igreja somos servos voluntários, servimos voluntariamente, né? Uhum. Mas por definição, o voluntariado é uma expressão da fé cristã manifesta através do serviço ou das boas obras com o objetivo de servir a Deus, servindo ao próximo em amor, né? Essa foi uma definição mais objetiva que eu encontrei para a gente parar e refletir, né? Nós precisamos servir a Deus servindo aos outros. E aí João vai dizer isso para a gente. Fala assim, olha, como a gente vai dizer que ama a Deus se a gente não consegue demonstrar o nosso amor para os nossos irmãos? Deus que é invisível e o nosso irmão que é visível a gente não consegue servir. Então é impossível a pessoa que é religiosa chegar na igreja e dizer assim, olha, eu sou servo de Deus. Mas quando ele vê alguém passando necessidade, ele não consegue demonstrar isso na prática, né? Isso. Então isso não é ser servo, né? E achei lindo isso, de que é uma expressão de fé, Uhum. né? Da fé. Sim, Porque verdade. se você não servir a Deus, é isso que você acabou de falar, né? Como que a gente vai servir o próximo, né? Tiago Como vai dizer que que é morta, né? é a nossa. A obra A, a- sem a fé, ela é ou morta, a fé sem a obra, né? Ela acaba mostrando é, que a nossa fé, na verdade, não tem vida, né? não tem vida. Para a fé ter vida, ela se apresenta com boas obras, né? Isso. As boas obras é que dizem, né? Sim, é isso mesmo. Isso mesmo. Bom, vamos então para a quarta pergunta. Responda com base em Filipenses 2, de 1 a 8, qual o fundamento teológico para o voluntariado e o que torna Timóteo um exemplo prático de um imitador de Jesus? Sim. Bom, o fundamento teológico, só no que a gente tem já ponderado aqui, mostra para nós que tem a ver com Jesus, né? Jesus é o fundamento da igreja, né? E é o fundamento teológico, fundamento para os cristãos de voluntariado. Ele foi o maior voluntário da história, né? O maior servo, né? Que a palavra que a Bíblia não usa o termo voluntário, ela usa servo, né? Uhum. E no grego ela usa uma expressão ainda mais baixa, né? Que é escravo, né? É o doulos, Tolo, ele vai chamar Jesus do escravo escravo. mais baixo que tinha. E Paulo faz isso aqui, no começo de Filipenses 2, ele está falando, né? Se há em vocês alguma intenção de servir, né? Alguma amabilidade, né? Enfim, misericórdia. Então, seja a atitude de vocês assim como foi a de Cristo, né? Que sendo o próprio Deus, né? Não teve essa prerrogativa de que o fato de ser Deus não pudesse impedi-lo, mas ele diz o texto lá que ele se esvazia e toma forma de servo e é obediente até a morte de cruz, né? Então Jesus ele é o fundamento, ele é o referencial, ele é o padrão para o voluntariado, né? Uhum. E é muito legal esse texto de Filipenses, e aí na sequência a gente vai ver Paulo apresentando Timóteo, depois Epafrodito, mas eu queria focar em Timóteo aqui porque ele usa o mesmo termo, né? Tem a mesma raiz no grego ali, que é de doulos, né? Que é para falar que Jesus é o servo, e ele fala que Timóteo serviu ao evangelho com ele, né? Como um filho serve ao pai. Uhum. E é legal isso, porque a gente é filho, mas ao mesmo tempo a gente é escravo, mas a gente ao mesmo tempo é filho, então é um serviço diferente de um serviço do mundo, né? Isso, é. Então isso é muito legal o que Paulo ensina aqui para nós, né? Mas Timóteo está sendo um imitador de Jesus, assim como Paulo era um imitador, e disse, ó, sejam meus imitadores como eu sou de Cristo. Timóteo Uhum. aprendeu o que é isso na prática. Aprendeu, exatamente. Eu acho esse texto de Filipenses aqui muito rico, né? Uhum. É o texto base da nossa lição. Quando Paulo fala de Timóteo, ele diz exatamente isso. Ó, vocês conhecem o seu caráter provado, pois serviu ao evangelho junto comigo como um filho trabalha ao lado do seu pai, né? Mas é isso, né? Aí só queria destacar aqui, missionária, esses
esses atributos, essas qualidades aqui de Timóteo, né? Ele tem um interesse pela igreja que ninguém tinha, né? Era natural o interesse, assim. Não é que ninguém tinha, mas Timóteo é destacado porque esse interesse dele, ele se preocupa com as necessidades físicas, ele se preocupa com as necessidades espirituais. Então, ele pensava como servo. E esse é o nosso desafio. O voluntário, ele não pensa em fazer para si, ele pensa em fazer para os outros. É o amor ao próximo, né? E além disso, ele é preparado para servir, né? Esse texto aqui, quando diz que ele teve o caráter provado, faz a gente lembrar das viagens missionárias com Paulo, né? Quando Paulo vai chamá-lo, ele primeiro é colocado lá na igreja de Listra, de Icônio, para servir ali, ele é experimentado ali. Aliás, essa é uma recomendação de Paulo, né? Ó, não chame ninguém para o ministério, nem um neófito, sem antes testá-lo, sem antes experimentá-lo, né? Então Timóteo aprendeu na prática, ele foi experimentado, ele aprendeu a servir na igreja local. Não dá para a gente mandar alguém para o seminário, mandar alguém para o campo pastoral, se ele não tem uma experiência de servir na igreja local antes. Parece que esse texto dá essa pista para nós, né? Alguns critérios de como indicar, por exemplo, alguém para um ministério, seja ele ordenado ali como pastor, né? Ou qualquer outro ministério de liderança na igreja, né? E por fim, Timóteo ele é recompensado pelo serviço e eu gosto dessa recompensa de Timóteo. Na verdade, ela me desafia, porque a recompensa de Timóteo não tem a ver com remuneração, não tem a ver com status, não tem a ver com visibilidade, né? A recompensa de Timóteo é a própria alegria de servir, né? Ele é feliz pelo que ele faz. E a gente, quando pensa em recompensa, a gente está pensando em questões que podem ser palpáveis, né? Mensuráveis. Mas o que a gente tem, Paulo diz assim, olha, vocês precisam se considerar privilegiados por servir ao evangelho, né? Comigo. É um privilégio sofrer, aliás, né? O termo nem é servir, é sofrer pelo evangelho. Pelo evangelho. Então, Paulo tem essas marcas no corpo e isso é um privilégio mesmo para nós, né? E eu acho lindo o relacionamento de Paulo com Timóteo, né? Ele olha para Timóteo como filho mesmo, né? O tempo todo, nas cartas que ele escreve para Timóteo, ele fala, né? Meu filho na fé, meu filho, o tempo todo se referindo a Timóteo dessa forma. Por quê? Porque ele realmente viveu, né? Aprendeu com o apóstolo Paulo, caminhou junto com ele até o final, né? Cumprindo a sua missão. Então, realmente é marcante. E depois ele vai substituir a Paulo, né? Vai. Estava olhando aqui, né, as referências, quantas vezes Paulo cita Timóteo nas suas cartas, né? Timóteo era importante para Paulo. Era muito importante. Tão importante que o último texto escrito que a gente tem registrado é para ele. É para ele. E para ele assumir depois, né? O legado dele, né? Do discipulado que ele recebeu. É muito... Eu acho lindo demais quando ele diz, venha, porque eu estou sozinho, preciso de você aqui, né? Todo mundo me abandonou. Todo mundo me abandonou, só o Lucas está comigo. Queria ver o Timóteo ainda antes de partir, né? Ai, mas estamos caminhando, então, para o final. Vamos para a segunda parte da lição, que é aplicando o tema. Aí nós temos duas afirmações. A primeira, seja engajado servindo as pessoas da Igreja de Cristo e seja engajado servindo as pessoas em missão no mundo. E aí, pastor? Sim. Bom, nessa primeira afirmação, a gente tem o exemplo de Timóteo que a gente pode destacar e o de Epafrodito. Na sequência do texto ali de Filipenses 2, após falar de Timóteo, ele fala de Epafrodito e ele diz que Epafrodito, inclusive, ficou doente por causa da missão. Tem um detalhe nesse texto que eu acho assim extraordinário, fora de série, que Epafrodito ficou aflito quando soube que a igreja descobriu que ele estava doente. É como se ele falasse assim, poxa, e agora? Eles vão ficar preocupados comigo. Tanta já preocupação que eles têm. E eu não sei se nós temos essa preocupação, né? Normalmente quando a gente está doente, a gente fica assim, poxa, ninguém veio me ver, né? Ninguém está ligando, ninguém me mandou uma mensagem. E Epafrodito, não, Epafrodito assim, poxa, eles souberam que eu estou doente agora. E aí Paulo fala assim, olha, ele está preocupado que vocês ficaram sabendo, né? Não se preocupe, ele está bem, apesar disso, ele está doente aqui, mas ele está servindo. E ele é um exemplo, é um modelo, é um cooperador da obra, né? Então, é como se Paulo estivesse dizendo assim, ó, siga o exemplo dele também, né? Pensem nisso, né? Então, eu acho que... E ele faz isso servindo a causa do reino de Deus pela igreja, né? Então, o nosso desafio é, de fato, servir, sim, a igreja de Jesus. Para isso, nós recebemos dons espirituais, né? Para isso, nós somos capacitados por Deus. Agora, quem tem
uma capacitação espiritual do Espírito Santo e não serve, precisa pensar e rever, né? O que está fazendo na igreja? Qual é o seu papel na igreja? Nós somos chamados para servir as pessoas da igreja e não sermos apenas servidos pelas pessoas. Tem gente que vai na igreja apenas para receber, né? Uhum. Mas nós somos chamados para oferecer, para doar. Nós temos abundância para compartilhar uns com os outros, né? E aprendemos e crescemos uns com os outros. Essa é a graça, e vários dons diferentes, né? A divergência, essa é a graça da unidade no meio da divergência, com tantos dons diferentes. E eu aprendo muito com os meus irmãos que têm dons em áreas que eu jamais vou ter, né? Habilidades que eu jamais teria. E Deus usa a vida do meu irmão para me edificar, para me abençoar, para me fortalecer, para me encorajar, às vezes até para me corrigir. Mas essas são habilidades que Deus mesmo distribuiu para a igreja. Então nós precisamos servir, né? A outra afirmação está relacionada com a missão no mundo, né? Nós não podemos pensar apenas no ministério dentro do ambiente eclesiástico, né? Apenas dentro do ambiente da igreja. Então, como que a gente faz para servir as pessoas em missão no mundo? Tem gente que acha que servir é apenas cantar no grupo de louvor, né? No ministério de louvor, é apenas estar na mesa de som, apenas estar no ministério da recepção. Esses são ministérios importantes para servir também. Mas não é só isso, né? A gente tem muito mais a fazer para a sociedade. Somos chamados também para servir. Jesus fez isso, né? Em Atos 10, a gente tem uma fala de Lucas ali, né? Registrando o texto, dizendo que Jesus fez o bem a todos, né? Curando, abençoando, acolhendo. Então, Jesus, ele é a nossa referência de serviço também missional, né? A gente precisa servir as pessoas da sociedade, como a senhora falou, com a excelência naquilo que a gente já faz, mas também com a disposição de ajudar, de acolher, de suprir uma necessidade, aonde ninguém está vendo, né? Talvez aonde a igreja não vai ver, onde o pastor não vai reconhecer, onde os líderes não vão dar evidência, mas aonde você e Deus está ali, ó, honrando o ministério que o Senhor concedeu para nós. Então, o nosso chamado precisa começar na igreja, mas ele não pode terminar na igreja, ele precisa muito além dela, né? Ele tem que ir além das fronteiras, né? Das quatro paredes. É isso aí, acho que isso tem a ver com a ideia de ser uma comunidade, uma igreja apostólica, né? Isso mesmo. Ai, mas que pena. Estamos chegando ao final do nosso estudo e eu gostaria agora de deixar para você o nosso desafio missionário. Uma vez, alguém perguntou para Jesus o que deveria fazer para ter a vida eterna. E Jesus respondeu que ele deveria amar a Deus acima de tudo, de qualquer coisa, e ao próximo como a si mesmo. Isso resume tudo aquilo que a gente estudou no dia de hoje. O conteúdo dessa lição se resume a isso. Amar a Deus, porque ele tem que ser primeiro em nossas vidas, e servir ao próximo, independente de cargo, de função, de posição, de status. Isso é o que nós devemos colocar em prática, né? E aí, como está a sua vida servindo a Deus? Você tem servido dentro daquilo que a gente conversou hoje, ou você tem apenas desenvolvido atividades porque o pastor te deu, ou porque você é visível nessa função, enfim. Seu desafio para essa semana é leia a parábola do bom samaritano e medite sobre ela. As fases ali, o que aconteceu nessa parábola que Jesus propôs, né? Como as coisas aconteceram. Qual é o teu chamado? Você tem dúvida acerca do seu dom ou seus dons? Porque podemos ter mais de um dom. Faça o teste de dons, descubra qual é o teu chamado e se disponha. Quando a gente se dispõe, Deus nos usa. Então, é só servir, amar a Deus em primeiro lugar e servir ao próximo como se fosse para a gente. Pastor, um prazer tê-lo aqui, foi muito bom esse tempo de estudo e gostaria que você orasse agora, abençoando nossas vidas, abençoando a vida dos nossos ouvintes nesse momento. Obrigado, foi uma alegria também. Vamos orar, em nome de Jesus. Querido Deus e amado Pai, nós somos gratos a Ti
pelos presentes que o Senhor tem concedido à igreja do Senhor, para que ela viva verdadeiramente em missão, para que de fato nós sejamos uma expressão viva do seu amor e do seu serviço no mundo, na igreja e na sociedade. E agora, Senhor, eu peço a Ti que o Senhor de fato ajude a gente a não pensar e não cuidar apenas dos nossos próprios interesses, Senhor, mas que a gente busque e procure os interesses do Senhor Jesus Cristo. Assim seja. Que nós não vivamos mais em nós mesmos, mas Cristo viva em nós, como Paulo declarou, Senhor. Seja o Senhor a expressão da nossa fé, seja o Senhor a expressão do nosso amor. Usa-nos, ó Deus. Abençoa os nossos irmãos que estão ainda confusos em relação aos dons que possuem. Senhor, ajude-os, Senhor. Ajude-os a compreenderem, a buscar entenderem com a liderança qual é o dom que o Senhor concedeu, aonde o Senhor quer que ela atue, e para que a gente não erre por questões elementares e simples, mas que a gente possa de fato servir onde o Senhor nos chamou para servir e vivamos de maneira digna da nossa vocação, do nosso chamado. Abençoe a Tua igreja, o Teu povo aqui presente, conosco online, e a cada um de nós, Senhor, em nossas escolas bíblicas, para que, através desse estudo, nós sejamos cada vez mais engajados na obra do Senhor, em nome de Jesus, porque sabemos que na obra do Senhor nenhum trabalho é inútil, nenhum trabalho é vão, porque o Senhor recompensa aqueles que de fato servem com alegria. Obrigado, meu Deus. Bendito seja o Teu nome. Amém. Amém e amém. Bom, chegamos ao final do nosso estudo de hoje. Foi um prazer, uma satisfação estar com você nesse tempo, mas olha, não vá embora, porque o pastor Silvio vem aí com o Momento Missionário. Então, até a próxima vez, mas não vá embora e assista o pastor Silvio. Olá, meus irmãos, graça e paz do Senhor Jesus Cristo. Na Igreja Missionária de hoje, nós somos um com os que sofrem em Omã. Embora a maioria da população seja muçulmana moderada, não há tolerância para os membros da família que se convertem ao cristianismo. As pessoas que deixam o Islã para seguir a Jesus enfrentam pressão dos parentes e da sociedade para renunciar à nova fé. Elas podem ser expulsas de casa, perder o emprego e enfrentar problemas relacionados à guarda dos filhos e à herança, o que leva muitos a manterem a fé em segredo. Comunidades cristãs de imigrantes são toleradas, desde que evitem compartilhar a fé com muçulmanos, mas enfrentam restrições quanto aos locais das reuniões. Os cultos costumam ser monitorados para registrar declarações públicas e verificar se há presença de cidadãos omanes. Veja como é importante nós orarmos por esse país, o engajamento da Igreja do Senhor na oração por aqueles que sofrem. E eu te convido então a orarmos pelos pedidos da nossa lição bíblica na página 92. Vamos orar por proteção e resiliência às comunidades cristãs em Omã. Vamos também interceder por sabedoria e coragem aos cristãos imigrantes para viverem a fé. E também clamar para que os cristãos na Península Arábica reflitam a luz de Cristo. Vamos à oração? Querido Deus, grande Pai, Senhor nosso, Salvador nosso, em nome de Jesus Cristo, oramos pelos cristãos que estão sofrendo em Omã, os irmãos e irmãs que estão sofrendo retaliações por causa de sua fé e pressão da família, que estão sendo ameaçados. Pedimos que, no nome de Jesus Cristo, o Senhor ajude essas pessoas, que eles sejam renovados em força, esperança e fé. Dá a eles, Pai, resiliência, dê a eles perseverança e coragem. Os irmãos que estão sentindo-se assustados e têm medo de revelar a sua fé, que recebam coragem do Senhor e força do Espírito Santo para testemunhar de Cristo com sabedoria. Os que sofrem opressão da Península Arábica, que eles também, meu Deus, encontrem alívio da tua parte e direção do Senhor. Abençoe, Deus, a comunidade cristã em Omã, que o teu povo seja renovado em força, esperança e vigor, e que o Espírito Santo esteja com eles, guiando suas vidas para a tua glória. Oramos em nome de Jesus. Amém. Amém, meus irmãos. Deus abençoe a todos vocês.
Continue em oração por Omã. No próximo encontro, nós vamos orar pelos cristãos que sofrem na Etiópia. Deus te abençoe e tenha uma ótima semana. Até a próxima. Tchau, tchau.